Só passar um. Você passa o vídeo? Não, só passar para frente. Algumas pessoas entenderam que estava em italiano. Tem uma amiga aqui presente, como é seu nome? Elisa? A Tereza, ela lê italiano. O que ela vai fazer? Eu vou passar para ela o link, ela vai fazer a tradução e aí depois eu vou deixar uns cartões aqui da minha loja. Vocês me mandam e eu passo para vocês com a tradução em português. Tá? Então eu parei na eletricidade. Pode passar a próxima. Pode passar. Só uma coisa, peraí. Posso lhe dar uma informação? Pode. A série alienígena passado, no History Channel, mostrou isso. Mostrou? Teve um especial sobre isso. Olha, isso é legal. Mas mostrou isso há quase 2 anos atrás. Nossa. Lá depois. Está em português. Tá vendo? Aqui é interessante, é uma flor de lótus, tá vendo aqui, ó? A flor de lótus, ela dorme de dia e ela acende de noite. Tem tudo a ver com a luz, né? Pode passar. Aqui são os orifícios de cobre que eu tinha falado nas extremidades do corredor, que passa só um robô, no corredor norte e corredor sul, que eles têm a ligação. Aqui era ligado um outro fio e um processo químico acontecia aqui. Pode passar. Ó, tá vendo? O portão sul e o portão norte. Eles recebiam então a vibração das placas tectônicas. Essa vibração, mediante uma composição química, gerava energia elétrica. Pode passar. Isso em consequência de constantes colisões das placas terrestres, terremotos bem pequenos ocorrem continuamente. Só percebemos os grandes. Acho que está fora. O significado disso é que a Terra... o significado disso é que a Terra vibra o tempo todo. Se parar, pode. Então, essa vibração, ela era captada por um mecanismo químico dentro da pirâmide. Químico e eletrônico, né, se a gente for ver. Quer ver? Pode passar. Esse senhor, ele chama Christopher Dunn. Ele trabalhou por várias empresas nos Estados Unidos, Alemanha, Rússia. Hoje ele mora, se não me engano, nos Estados Unidos. Ele é um engenheiro mecânico e ele se baseou. Passa, acho que 2 ou 1 para frente. Amigo, fazendo por favor. 2 para frente. Esse aí, volta. Ele se baseou muito na teoria lá atrás, já no século XIX, desse senhor aí que é considerado o pai da egiptologia. Esse cara é um cara fantástico. Ele já tinha falado sobre as possíveis, vamos fazer assim, fabricação de energia elétrica feita pelas pirâmides, só que ele não foi levado em consideração nesse aspecto. Ele foi mais levado em consideração nos seus achados arqueológicos. Mas ele foi um dos primeiros a falar sobre a possível transmissão ou fabricação de energia elétrica. Agora volta, fazendo favor. Então, esse engenheiro decidiu, então, há uns anos atrás, começar uma pesquisa onde ele acredita, ele provou agora há pouco tempo, de que as pirâmides eram feitas com maquinário eletrônico. Como que ele provou isso? Ele é engenheiro. Aí o que ele fez? Porque assim, não sei se vocês sabem, o território do Egito, hoje, os estrangeiros, pesquisadores, são proibidos de entrar. Então assim, um arqueólogo que não seja do Egito, ele tem que ter uma autorização. E mesmo assim é muito complicada essa autorização. Então só o governo britânico com o governo egípcio que tem autorização. Só que ele conseguiu uma autorização judicial. O que ele fez? Ele então levou toda a equipe dele e ele começou, passa mais um, deixa eu ver se aparece. Pode passar? Por exemplo, aqui, você tem essa estátua, feita de diorita. A diorita é uma pedra muito dura. Não teria como esculpir com cunha de cobre. Então ele acha que toda essa estrutura foi feita com maquinário. Passa para frente. Está vendo aqui? Ele pode passar. Pode passar. Quer ver? Aqui ele está então fazendo uma pesquisa
própria pirâmide, e ele chegou a algumas conclusões super interessantes. Ele entrou nas 3 pirâmides, ele fez uma análise técnica em cada corte de pedra, e olha só que interessante, pode passar. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Está vendo aqui, ó? São os frisos do corte de serra, e ele fala o seguinte: essas serras teriam que ser muito mais avançadas do que as serras que nós temos hoje. Porque cada pedra ou cada pirâmide tinha uma forma de se cortar ou de se desenvolver essa estrutura. Então, para cada evento que eles tinham, era um maquinário diferente. Então, provavelmente, se esse maquinário existiu, eles usavam a própria eletricidade da captação das pirâmides. Posterior, né? Pode passar. Então aqui, lembra do túnel norte-sul ou do portal norte-sul? Então, as vibrações das placas tectônicas entravam por aqui, processava e produzia depois energia. Pode passar. O governo inglês, quando descobriu isso, já em 1920, pediu para destruir todas essas esferas que a gente acabou de fazer, que parecem vasos. Apesar que eles divulgaram na época, eram vasos, não eram vasos, eram objetos que eram colocados nesses corredores para transdutores, né? Transdutores para a energia passar de um estado químico para um estado elétrico. E eles destruíram, ou pelo menos tiraram e esconderam. A gente sabe também que o governo britânico, até mesmo alemão, mas mais britânico que os Estados Unidos, eles contratavam os egiptólogos para esconder achados arqueológicos, porque colocavam em suspeita o que eles divulgavam em livros oficiais. Então, as nossas respostas, ou a resposta que a gente está querendo, está no passado também. Só que esse passado ele é muito vasculhado, ele é muito mexido. Uma notícia muito interessante, que não sei se vocês vão lembrar, lembra do engenheiro não sei o que de Mello, que era da ONU, brasileiro, como ele chama? Sérgio Mello Vieira de Mello. Ele era responsável pelo Museu Iraquiano. Aquela bomba que soltaram ali onde ele estava, nos informaram que era bomba feita pelo Talibã. Foi feito pelo americano. Por quê? O Sérgio Mello já tinha feito um documento para a ONU para que fosse retirado aquelas peças de dentro do museu. Por quê? Porque as peças que estavam dentro desse museu eram reveladoras. Eles destruíram com a bomba e uniram com o homem junto. Eu lembro bem que mostrou a imagem da mulher dele desesperada, porque, não sei se vocês lembram disso, existe um escombro e ela gritando com ele, falando com ele, ela vira, eu vi tudo isso, tiraram tudo da internet. Mas eu vi na televisão, fantástico até. E ela virou para os militares e falou: vocês não vão vir aqui socorrer, ele está vivo. Eles alegaram: não podemos sair daqui porque podem nos atacar. E eles ficaram parados assim. Só falou: não posso sair daqui. E ele morreu. Ela não deu uma entrevista. Pode ver, ela sumiu. Se eu não me engano, ela era francesa, a mulher dele. Muitos dos achados arqueológicos na região do Oriente Médio, principalmente, estão sendo saqueadas, escondidas, camufladas. São achados arqueológicos assim, muito interessantes, que colocam toda a nossa história em xeque. Mas, não sei se agora já, passa aí, amigo. Isso aqui é interessante. Só na região da América Central existem 10.000 pirâmides. Na China, provavelmente, pode chegar a 500 pirâmides. Mas se descobriu até agora 150. No Egito, 150 ou mais. Ou seja, todos os continentes do mundo têm pirâmides. Eu fiz um levantamento. Todas as pirâmides ficam um pouco acima ou um pouco abaixo da linha do Equador. Talvez, se for verdade, essa pirâmide do Polo Sul é uma exceção. Ainda estão escondendo, ainda estão tentando falar que não é, mas pode ser. E se for, não tem como mais negar que existiu uma civilização avançada. Aí me perguntaram onde? É Atlântida? Não sei. É Lemuriana? Não sei. É extraterrestre?
Não sei. O que importa é que existiu. Esse é o primeiro passo, não é? Existiu uma civilização altamente sofisticada no passado, em vários lugares do mundo ela existiu. A tecnologia é uma tecnologia super avançada. Agora, se a gente for fazer uma pesquisa histórica, a probabilidade de ser extraterrestre é um pouco maior. Mas a gente não pode afirmar que é uma ou é outra. O que importa é que existiu. Pode passar. Né? Olha isso aqui. Essa foto foi tirada por um turista de uma luz bem em cima dessa pirâmide no México. Não aconteceu só nessa pirâmide, já aconteceu em várias pirâmides do mundo. As pirâmides, principalmente as que eu pesquisei de Kelps, ela gerava energia elétrica e pode até gerar ainda, não só energia elétrica, mas energia telúrica, energia terrena ou energia do céu. Então, e outra coisa também que eu quero deixar bem claro, eu peguei apenas um fator sobre a pirâmide. Né? Eu não falei da magia, por exemplo. A magia egípcia é uma das magias mais fascinantes do mundo. Eu não entrei nesse aspecto. Né? E os ETs também praticam magia. A gente tem um entendimento errado do que é magia, mas isso a gente fala em outra situação. Pode passar. Olha que interessante, lugares totalmente distantes um do outro. Você tem essa pirâmide no México e essa pirâmide na Indonésia, que é a mesma estrutura. Não, é uma outra. Parecido. Pode passar. Olha essa, então. Você tem aqui no templo piramidal hindu, no Camboja. O Camboja é um lugar fenomenal. Né? Ali tem coisa, eu vou pesquisar mais tarde, quem sabe a gente faz uma palestra sobre lá. E Maia, olha como são idênticas, como se fosse o mesmo engenheiro. Mas se a gente pegar um matemático, ele vai falar, olha, foi a mesma pessoa que projetou. É bem longe uma da outra. Você tem aqui no Camboja, que fica ali perto do Oriente, ali no Vietnã, e você tem aqui na Guatemala, que é a América Central. Pode passar. Recentemente, se eu não me engano, foi em 2009, que divulgaram as pirâmides, algumas pirâmides na China. Isso é apenas uma aldeia rural. Só nessa aldeia existem 150 pirâmides com mais de 15 mil anos de idade. O próprio governo chinês, que ele fala mesmo, não está nem aí, falaram que isso era feito por seres extraterrestres. O governo chinês falou. E principalmente os cientistas chineses. Olha só, passa a próxima. Alguns desses cientistas chineses estão alegando que essas pirâmides são achatadas no seu topo para que as naves ficassem próximas e se abastecessem de energia, que parece que é o tal combustível que elas usam. Telúrica, que o Tesla já falou, né? Só que assim, eu só estou mostrando um detalhe de uma única aldeia, a possibilidade de ter, talvez ser o território que mais tenha pirâmide no mundo é a China, por causa da extensão. Pode mostrar, pode passar. Aí entrou numa que eu gosto muito, a Bósnia. Quando foi divulgado em 2009, a comunidade científica deve pensar, você está louco, isso aí é um morro, pirâmide. E eles estavam assim, falando com os maiores arqueólogos do mundo, o arqueólogo russo. Ele falou, não, isso é uma pirâmide sim, e eu acredito que tenha mais de uma. Então vamos fazer uma aposta? Libera dinheiro que eu mostro para vocês. O governo liberou dinheiro. Sabe quantas pirâmides tem lá? 5. Essa pirâmide aqui, ela tem 220 metros de altura. Hoje é a maior pirâmide do mundo. O corredor dela corresponde a 16 quilômetros de corredor. Tem tudo aí. As inscrições são super diferentes do que a gente conhece. Parece que as pedras eram derretidas em alta temperatura. Né? Ele contratou uma equipe e o discurso dele é um discurso muito interessante, que vocês vão ver daqui a pouco. Pode passar. Olha só, 1, 2, e tem mais umas 3 para cá ou para cá, não sei. Só peguei essa foto aqui, pode passar. Aqui, ó.
E esses nomes foi ele que deu, o arqueólogo. Como não se sabe que civilização que é e quem as construiu, o que ele fez? Ele denominou do Sol, da Lua, para, enfim, por causa da própria região e das próprias lendas desse território. Pode passar. Olha só, você tem a pirâmide do Egito, a pirâmide do México, que é aquela lá bonitona, grandona, e olha o tamanho dela, olha como ela é gigante, ela é enorme. Quer dizer, é uma estrutura, talvez a mais complexa estrutura arquitetônica do mundo hoje. Pode passar. Encontraram no seu interior, a aposta foi o seguinte: se você achar a entrada e realmente provar que é uma pirâmide, a gente vai então te respeitar, enfim. Ele provou, ele tinha um canal de televisão, filmou, tem tudo na internet. Filmou, mostrou. O que eles estão surpresos é que assim, ô amigo, volta, acho que mais aqui, não, mais não. Todo esse território aqui tem achados arqueológicos impressionantes. Graças a essa intuição dele, de que ele observando como arqueólogo, ele achava muito estranho essa estrutura tão geométrica. E eles estão já contratando uma empresa para tirar toda a vegetação. São lápides de pedra. A construção é muito diferente do Egito. São lápides, eles não são blocos. Pode passar. As inscrições interessantes, né? Lembram algumas de alguns outros lugares da Indonésia. Boa parte das esculturas, ou se não todas, são arredondadas. As esculturas encontradas no interior dessa pirâmide. Pode passar. Agora, interessante, quando ele montou a equipe, ele convidou alguns físicos também. Olha só o que os físicos falaram: ao que tudo indica, ao ser descoberta a pirâmide da Bósnia, do Sol, já estava ativada. Ela produz energia da Terra e também ela capta energia do céu. Uma equipe de físicos detectou um feixe. Isso aqui é só uma ilustração, tá? Isso aqui não é uma foto, não. Isso aqui é só para a gente saber como que acontece. Os físicos detectaram um feixe de energia que projeta-se através do topo da pirâmide. O raio do feixe, que é, portanto, circular, é de 4,5 metros e com frequência de 28 kHz. O feixe é contínuo em sua direção para cima e sua intensidade aumenta à medida que ganha altura, ou seja, distanciando-se da pirâmide. O fenômeno contradiz as leis conhecidas da física e da tecnologia. Tudo indica que os construtores da pirâmide do Sol da Bósnia criaram uma máquina de movimento perpétuo. Doido isso? Fantástico, né? São físicos falando sobre essa pirâmide. Onde que eu parei ali? Tudo indica que os construtores da pirâmide criaram uma máquina. E essa máquina de energia está trabalhando, ela não está desativada, ela está em trabalho. Por isso ele percebeu e contratou esses físicos para que pudesse fazer essa pesquisa com mais precisão. Três câmaras subterrâneas, onde fica situado um pequeno lago azul, apresentam um nível de ionização de 43 maior do que a concentração média normal em ambientes semelhantes. Significa que essas câmaras são verdadeiras salas de cura. Pessoas já fizeram experiências com pirâmides aqui, né? Cá embaixo e tal. Então, parece assim, que as pirâmides, de uma forma geral, ela tem, além de ter função X, além disso, ela tem a função de tentar, de certa forma, reestruturar o nosso corpo físico. Isso, se a gente mergulhar na literatura desses países que têm pirâmides, vocês vão encontrar essas referências no Egito. Não é à toa que o John Kelps, ou Khufu, vai pedir que coloque seu corpo dentro da pirâmide, porque ele acreditava, lógico, tem duas razões aí, o lado mágico e o lado físico, né? Estou falando do lado físico, de colocar o seu corpo ali e de uma certa forma essa energia, então
um resultado. E provavelmente deu. É que a gente não tem provas, porque, como eu falei, no Egito, muita coisa saqueada, muita coisa foi perdida. Pode passar. Eu vou ler isso aqui porque é importante. Esse arqueólogo, ele está falando tudo sem esconder nada. Olha o que ele fala. Esta descoberta é histórica e muda o conhecimento da história antiga da Europa por várias razões. Estas são as primeiras pirâmides descobertas na Europa. Parece que tem pirâmides na ilha dos Açores. Ainda não está bem clara essa informação. E se tivesse, são grandes pirâmides também no fundo do mar. O sítio inclui a maior estrutura de pirâmide do mundo, a pirâmide Bósnia do Sol, com a sua altura de 220 metros, é gigante, e muito maior do que a grande pirâmide do Egito, que é 147 metros. A pirâmide do Sol na Bósnia tem, segundo o Instituto Bósnio de Geodésia, a orientação mais precisa para o norte cósmico, com um erro de 0 graus, 0 minutos e 12 segundos. Olha que coisa fantástica. Quer dizer, quem construiu esse monumento tinha uma sofisticação de engenharia, de eletrônica, enfim, fantástico, super avançado. A pirâmide Bósnia do Sol é totalmente coberta por blocos de concreto retangular. As propriedades do concreto incluem extrema dureza, de até, eu não sei que é isso, tá, gente? MPS, quem sabe pode falar. Como? Megapascal. O que é isso? Unidade de pressão. Ah, tá. Então, beleza. Agora já inclui essa extrema dureza, que é a unidade de pressão que o amigo falou, e baixa absorção de água, cerca de 1%. São, de acordo com instituições científicas na Bósnia, Itália e França, muito superior aos modernos materiais de concreto. Ou seja, eles têm uma dureza ou uma resistência superior a qualquer tipo de concreto que a gente já desenvolveu. As pirâmides são cobertas pelo solo. Não, as pirâmides são cobertas pelo solo, que tem, de acordo com o Instituto Geologia da Bósnia, aproximadamente 12 mil anos de idade. Mas assim, o solo, eles fizeram uma datação das pirâmides, principalmente a pirâmide do Sol, chegou a 25 mil anos. A datação com radiocarbono a partir do terraço, pavimento na pirâmide da Lua Bósnia, realizado pelo Instituto de Física da Silésia, Instituto de Tecnologia do Luís, Polônia, confirmou que a esplanada foi construída há mais ou menos 10.350 anos atrás, ou seja, era o Pro-Mayan que estava aqui. Era ainda a chegada do Homo sapiens. A gente está aprendendo bem a barra. Esses resultados confirmam que as pirâmides da Bósnia, ou Bósnias, são também as mais antigas conhecidas do planeta. Abaixo do vale Bósnias das pirâmides há um túnel subterrâneo e extensa rede de câmaras que se estende por um total de 10 milhas, são 16 quilômetros de túnel, gente. Nossa, de uma para outra. Só em uma pirâmide. Esculturas de cerâmicas foram encontradas no labirinto subterrâneo com uma massa de até 20 mil. O que os torna mais pesado e maior encontrado até agora. Isso está em que medida ali? Libras. Libra, em peso? Dá 2 vezes libra. Quase meio-dia, cara. Putz, é pesado. Uma tonelada, né? Então, olha, é bem pesado. Ou seja, como que eles conseguiram desenvolver uma pedra ou trabalhar uma pedra com esse peso? Olha que coisa interessante. Pode passar. Esse é o responsável, o arqueólogo, com sua equipe, né? A moça, como se chama aqui? A Elizabeth pediu para eu falar da Rússia, mas eu não sei se vai dar tempo. A Rússia, ela está envolvida muito com ufologia. Pelo que eu venho pesquisando nesses anos todos, parece que o primeiro país que teve contato, o primeiro governo que teve contato com os ETs foi a Alemanha. O segundo contato que teve com os ETs foi a Rússia, apenas em terceiro lugar do que os Estados Unidos. Se a gente fazer uma análise histórica científica, a Rússia sempre esteve na frente em parapsicologia, a Rússia sempre esteve na frente em pesquisa espacial. E mesmo na suposta Guerra Fria, né,
o governo americano tinha parceria e continua tendo parceria com a Rússia. Então a Rússia tem uma equipe de cientistas de várias áreas super importantes. Voltando aqui ao arqueólogo e tal, olha o que ele falou, olha a declaração dele há 2, 3 anos atrás. Quase tudo que nos ensinam sobre a história antiga está errado. Origem do homem, civilizações e pirâmides. O Homo sapiens sapiens, somos nós, não é o resultado da evolução e os biólogos nunca encontrarão um elo perdido. Por quê? A inteligência humana é produto de engenharia genética. Os sumérios não são o começo dos homens civilizados, porém, mais um começo que um outro ciclo da humanidade. Então, ele admite que houve uma interferência extraterrestre na Suméria, provavelmente pela literatura, pelos Anunnaki. E finalmente as pirâmides originais, que são as antigas, não as atuais, mais antigas, né? Muito superiores e mais velhas, foram feitas por construtores avançados que conheciam energia, astronomia e construções melhores que as nossas. Quem já leu A Origem da Espécie? Darwin. O Darwin ele se concentra muito mais na espécie da vida biológica, de uma forma geral, do que do próprio homem. Se você perceber, o texto dele tem 1% só da raça humana. Ele fala pouco do homem, ele fala mais dos outros animais. Lógico que a gente sabe que toda teoria tem as suas certezas e as suas falhas. E a evolução também tem as suas falhas. Tem as suas certezas, mas também tem as suas falhas. Então a gente tem que trabalhar, quando a gente fala de um evento, com possibilidades, né? Oi. Seguindo essa linha de raciocínio, no caso, se fosse divulgado e estudado mais profundamente, a religião estaria totalmente abalada, certo? Eu acredito que por isso mesmo que não é tão divulgado, tão disseminado esse conhecimento. Teria abalar as estruturas mais primárias que a gente aprendeu. Isso mesmo. Não sei, existe às vezes sempre um discurso de que o homem, eu comentei aqui até no corredor, de que nós somos inferiores, frágeis, precisamos evoluir. Lógico que a gente precisa evoluir. Isso faz parte da vida. Se a gente pensar, vamos pensar na área do Paulo Amigo. Tudo é evolução. Ele que é especialista em barata. Aí então, todo bichinho, né, tem o seu tempo até chegar no que vai ser igual a gente. Então assim, o que me incomoda com os discursos é que nós somos isso e aquilo. Não, nós temos os nossos defeitos. Por quê? A gente vive num sistema político e governamental dos mais terríveis. A gente vive na sociedade do medo. Do medo. E nós estamos órfãos o tempo inteiro. Então, assim, o que foi prometido lá atrás não foi cumprido. Então a gente fica apavorado. E agora? Como a gente está órfão, o que a gente tem que fazer? Buscar a nossa paternidade. Então, já que esses estão falando que nos prometeram os ovos não são nossos pais, entre aspas, eu quero saber quem é meu pai. Eu quero saber quem é minha mãe. Não é? É o nosso direito. Só que assim, a gente só não tem a certeza como que a gente vai lidar com isso, mas o que você falou é real. A estrutura, toda essa estrutura que nos ofereceram vai ser abalada. E sabe quem vai sair perdendo mais que todo mundo? Quem? Os empresários, gente. O meio financeiro, porque toda essa estrutura, eu não sei se vocês ficaram sabendo, eu tenho um vídeo aí, mas não sei se vai dar para passar. Houve em 2001 uma reunião muito importante de cientistas, ufólogos, filósofos, sociólogos, blá blá blá, em Washington, onde todos falaram: por que um grupo de pessoas de tantas áreas tão distintas estão preocupados com isso? Porque existe uma verdade. Agora, ano passado, mesma coisa, o mesmo grupo reuniu cientistas, ex-militares, até o Gevaed ele foi nesse evento, que foi em Washington também, se não me engano, onde o ex-ministro da Defesa do Canadá declarou
Nós vivemos, sim, com 4 espécies principais aqui na Terra e 2 trabalham no governo americano. O ministro também do Japão falou a mesma coisa. Então, quem sai perdendo com toda essa história, a gente falando grosso modo, é o sistema financeiro. Porque lembra que a gente está falando de energia aqui? Essa energia aqui é limpa. De graça, a gente não precisa extrair petróleo, gente. A gente não precisa construir essas cadeirinhas de petróleo mais. Há um medo muito grande que nós, que eu, que você, obtenham o conhecimento. Há um medo muito grande deles, do empresário, dos governantes, da igreja. Há um medo terrível que a gente adquira esse conhecimento, que vai abalar totalmente a área financeira. Por isso que vem a contra-informação. Eu me exponho, por exemplo, no Facebook eu me exponho que eu sou envolvido com ufologia. Por que eu me exponho? Eu estou com 45 anos, gente. Não é? Eu tenho meu comércio, então é hora de me expor. E o assunto é sério, não é brincadeira, não é só contar história dali e daqui. É sério. Não é? E sabe outra coisa que é legal você falar? Sabe outra coisa que é mais grave? É o meio da saúde, o que eles escondem. Porque a ufologia no céu não é só desculpador, não é? A saúde nos esconde muita coisa. Muita. Uma hora que vocês quiserem, eu vou falar de um relato de um médico, um cirurgião importante. O que ele me relatou lá na minha loja foi impressionante sobre o câncer. Mas a gente vê outro momento. E a diabetes também. Tudo que você pode imaginar. Pode passar. Deixa eu só tomar. Em apenas 6 anos, a nossa equipe na Bósnia aplicou métodos científicos interdisciplinares. Essa palavra surge no final dos anos 90. Eu falo que eu sou educador. Nós levamos, eu e minha equipe, enfim, o pessoal que trabalha comigo, essa ideia da transdisciplinaridade para dentro do museu, com o objetivo de abarcar todo o conhecimento. Por isso que acho que é legal a gente entender que todas as áreas são fundamentais, sejam elas científicas ou não é? Porque a gente necessita dessa união, né? Desse agrupamento de especialistas de várias áreas. E isso, ele merece assim, um respeito quando ele faz isso, esse arqueólogo, para olhar para que esses complexos através de dimensões físicas, energética e espiritual. Pela primeira vez, um arqueólogo começa a falar num termo que acho que vocês conhecem muito mais que ele, né? Enfim, essa ideia da espiritualidade. Só que a gente tem que entender também a palavra espiritualidade, não é? Tem que entender o que é a palavra espiritualidade e o que é espiritualidade. Nós temos tido resultados pioneiros no que afeta toda a esfera do conhecimento e da ciência sobre pirâmides. A nossa história está mudando em cada nova descoberta. Só para vocês terem uma ideia, eles tiveram que contratar seguranças lá também, para ninguém mexer no que eles estão descobrindo. É igual um crime. O cara está morto lá, alguém mexe e já era, né? Talvez mudando o nosso começo da história, as nossas origens, ou aprendendo a entender melhor as nossas origens, também poderemos mudar o nosso presente e o nosso futuro para melhor. Um arqueólogo está falando isso. Então pode ver. Saindo da Bósnia, olha uma coisa que é interessante. Esses arqueólogos, alguns são profissionais, outros são amadores. Nenhum deles tiveram participação de universidades ou governo. Isso é recorrente em toda a história da arqueologia. A maioria dos achados super importantes e surpreendentes foram feitos por supostos amadores. Nenhuma universidade, um exemplo, Carl Sagan é considerado pelas pessoas como o mais sétimo cientista. Isso é mentira. O Carl Sagan acreditava em vida extraterrestre, até mesmo na viagem espacial. Só que Carl Sagan era atrelado a uma universidade. Ele não poderia colocar em jogo a vida profissional dele. Eu entendo ele. Tanto
que ele acreditava, qual foi o último livro que ele escreveu? Contato. Precisa falar mais alguma coisa? A gente que estuda semiótica, filosofia, ele deixou o recado. Mesma coisa o Saramago, que se dizia ateu ou, sei lá, agnóstico. Quando ele morre, ele faz uma seguinte declaração para a sua pilar: nos encontramos em outros lugares. Foi assim? Ele acredita em vida após a morte. Certo? Bom, saindo da Bósnia, uma equipe coordenada por uma cientista suspeitava que existia pirâmides no Triângulo das Bermudas. Ela descobriu. Por sorte e por surpresa, que é mais interessante, essas pirâmides parecem ser de cristal ou de vidro. As duas formas são impressionantes e elas são maiores que as pirâmides de Kéops. Essa imagem foi feita por um robô. Essa imagem, ela foi a primeira imagem que circulou na internet. Todo mundo tentou desqualificar essa imagem. Pode passar. Aqui ela trabalhando no computador, ela contratou uma empresa de robótica, onde ela desenvolveu um robô. Esse robô mergulhou aqui numa profundidade, se eu não me engano, de 800 metros para baixo e fotografou um complexo de estrutura arquitetônica. E perto desse complexo de estrutura arquitetônica tinha essa pirâmide, que parece que é composta por 3 pirâmides num platô artificial. Olha que interessante. E a gente sabe das histórias do Triângulo das Bermudas, né? Pode passar. Olha aqui que interessante. São fotos feitas pelo robô. Foi no mar. Vamos pensar o seguinte então. Eu não sou geólogo, não sou, como chama, oceanógrafo, mas eu sei pensar. Essa estrutura, ela só foi feita há mais ou menos para 20, 15 mil anos ou mais. Vamos imaginar então que esse mar, ele não existia ali, ele não existia. Então, essa civilização é muito antiga. Como que ela conseguiu desenvolver uma estrutura tão sofisticada? Quem são essas pessoas que fizeram isso? Então, o problema dela é diferente do pessoal da Bósnia. A Bósnia está na terra, então é fácil. Para ela conseguir chegar até essa estrutura e fazer a pesquisa é muito mais complicado. Mas ela conseguiu provar que existe a estrutura. Aí perguntaram para ela: é Atlântida? Ela falou: não sei. É a Lemúria? Também não sei. São os ETs? Também não sei. Mas é aquilo que eu falei anteriormente. O que importa é que acharam uma civilização altamente sofisticada lá embaixo. E que já deixa em xeque a nossa história. Pode passar aí. Eu acho que estou acabando já, hein? Para mim, no geral, eu penso o seguinte: o DNA humano nos é tão valioso e tão importante para os extraterrestres. Por que será? Aí, parte da resposta está em nós, no próprio DNA. Né? Tudo que envolve, tudo que a gente faz, tudo envolve o nosso DNA, porque o nosso corpo é totalmente inteligente. Né? E outra parte, no passado e nos acontecimentos do presente. Pode passar. Eu vou fazer assim, isso aqui é o recado final, mas vão ter 2 fotos agora e depois. Sabe quando você faz um filme, termina um filme e tem aquela brincadeira no final? Como o tema da palestra é diáspora, eu acredito, baseado em algumas pesquisas, que existe uma estrutura complexa lá em Saturno. Uma estrutura complexa em Saturno. Tem um livro super importante sobre isso. Então vamos lá. O homem é uma invenção que deu certo. Muitas vezes eu escutei, tanto de professor, de químico, de espiritualistas, enfim, de várias áreas falando que o homem não deu certo. Não, acho que deu certo. A gente está aqui. A gente não está aqui. Agora, a gente não pode julgar o homem de uma forma tão... Né? Se existe a violência por parte da má administração do planeta. O homem ele é conduzido, o homem ele recebe ordens, o homem ele está numa estrutura corrompida. A criminalidade aparece por isso.
O homem não nasce mal, qualquer filósofo, qualquer psicólogo pode falar isso. O homem é corrompido pelo sistema como é apresentado para a gente. Então, ó, se não fôssemos especiais, os extraterrestres não estariam por aqui há milhares de anos, vez ou outra nos beneficiando, está explicado ali, ou em outros momentos nos pesquisando, que também é interessante, né? Os propósitos ainda não são claros, temos o direito de saber. Ainda mais se pensarmos na possibilidade de esses extraterrestres terem feito acordos com o governo do mundo sem a participação da humanidade. A história nos pertence, o que vamos fazer com a verdade é outro problema a ser pensado adiante. Maurício Eloy. Mas antes, faça as fotos. O futuro está perto. Olha isso aqui, que interessante. Isso aqui é uma foto comprada pelo governo japonês. O governo japonês há mais de 10 anos já declarou que existe extraterrestre, pesquisa extraterrestre. O governo japonês está comprando muito material ufológico e oferecendo tecnologia para os Estados Unidos, para a Inglaterra. Aqui a gente vai estar vendo a Lua, uma nave de 8 km de extensão, uma nave gigante também e uma outra nave aqui. É uma sequência de fotos, eu só peguei essa aqui, depois eu até passo para vocês o link se vocês quiserem, né? Pode passar. Quem divulgou essas fotos em primeira mão foi o Bob Dean, aquele militar que foi lá no começo. Ele contratou, olha isso aqui, olha como que é a estrutura da nave, ela é gigantesca, ela tem 8 km de extensão, pequenas naves saindo dela. Então assim, as respostas estão em nós, no nosso DNA, no nosso passado e aqui, ó. Eu acho que é isso. Espero que tenham gostado. Tá, vou falar então. Falei com você. Então vamos fazer o seguinte, quanto tempo que eu tenho? Você tem 1 hora. Ah é? Eu vou contar então em detalhes, eu ia contar rapidamente. Vamos fazer o seguinte, eu tinha 8 anos de idade, eu morava em Guaianazes em 78. Quem conhece Guaianazes 78? Guaianazes, não é? Vivia-se muitos alemães fugindo da guerra, e eles eram quietinhos na dele, tá? Existiam ainda algumas culturas indígenas, muito pouca, mas existia. Muitos cavalos selvagens corriam pela terra, enfim. A nossa casa era praticamente de pau a pique. Estou dando todas essas informações para vocês saberem como que era a minha situação. Nós vivíamos numa vida quase de extrema pobreza, eu e meus familiares, ou seja, a gente não tinha energia elétrica, né? A nossa casa não tinha reboco, não existia brinquedos praticamente, né? Eu poderia ter um brinquedo de uma nave, não tinha isso, nosso brinquedo era areia, terra e baralho. Como eu não gostava de baralho, eu brincava com a luz da vela. Morava na minha casa eu, meu primo mais velho, Roberto, o meu outro primo com a mesma idade que eu, o Ricardo, a minha tia, Benedita, o meu tio, o marido dela, Isaías, o meu tio, o primeiro grande mestre, Olésio, irmão da minha tia. Então, 3 adultos e 3 crianças. Não, não lembro, enfim, era ali num bairro perto da estação de trem. Eu não lembro, é tanto tempo. Né? Aí, enfim, o único meio de comunicação que nós tínhamos lá, na realidade para mim, a gente era meu tio, que era um radinho de pilha, onde eu nunca vou esquecer, ele escutava um tal de Zé Bétio, que ainda está vivo. Sabia que ele está vivo? E Zé Bétio para cá, Zé Bétio para lá, Zé Bétio para cá. No meio da conversa, Zé Bétio falava de disco voador. Eu nem prestava atenção, porque enfim, mas meu tio comentou depois. Então não tinha revista, não tinha livro, ou seja, nós éramos uma família bem tranquila, bem simples, não tinha encanado, enfim.
Certo dia, o meu primo, o mais velho, o Roberto, ele adoeceu. Não era nada grave, mas ele estava doente, ele estava muito quieto, ele, enfim, não falava, quietinho e tal. Aí a minha tia decidiu levar ele para uma mulher, onde ela praticava, como fala? Medicina, ela benzinha. Só que eu não confiava nessa mulher. Uma vez eu até cheguei junto dela aos 7 anos de idade. Olha, eu não confio em você, só não é do bem. Olha, 7 anos. Toca no meu primo não. Enfim, minha tia levou nessa mulher, ela fez lá benzeu ele, continuou com febre, quietinho. Aí ela falou o seguinte: agora a minha opção é levar ele para o Hospital das Clínicas. Imagina, saía de lá, pegava o trem até chegar lá, era uma viagem longa. Levou, medicou, aí o médico falou: olha, ele está com uma virose. Não é nada grave não, deixa ele dormindo, coloca bastante cobertor, deixa ele ficar com febre que ele vai sarar. Fez isso, beleza. Numa noite, só para vocês terem uma ideia, a gente, as crianças, os adultos, a gente via muita coisa. Muito. Eu não vou entrar em detalhes, mas a gente teve vários tipos de experiências, fora essa que eu vou contar agora. Numa noite dessa, eu estava dormindo, então eu dormia eu aqui, eu ali, o meu primo aqui e o outro primo aqui. Era um quarto de quê? 3 metros por 3. Enfim. De repente, eu levanto, tiro o cobertor, porque a gente não via de cabeça coberta, porque a gente tinha medo do escuro, né? Eu descobri que tinha um ser parado, assim, ó. Sabe o cocum? O filme Cocum? Aquele ser gelatinoso, emite uma luz. Essa luz não clareava o ambiente, não chegava até mim. Eu estava na escuridão, o meu primo estava aqui de costas, de busto, né? E ele chegava perto e iluminava o corpinho dele. Então esse ET, ele era um pouquinho maior que a gente, talvez. Ele aproxima do meu primo e com uma das mãos, se não me engano essa, faz assim, ó, daqui, da nuca até a coluna, e olha para mim. E eu fiquei assim, ó, olhando. Uau, viu uma coisa legal, né? Aí de imediato eu dormi, apaguei geral. No dia seguinte, a gente não tinha padaria, eu fui comprar pão com meu tio no parque, a gente ia andar pra caramba, ia lá viajando, nossa, eu vi um ser de luz, o que eu vou fazer? Aí eu decidi que eu não ia contar para ninguém. Vou guardar comigo, porque essa experiência, eu já tinha essa estrutura, mesmo não tendo conhecimento de livro, como eu era uma pessoa, um menino que eu não gostava de baralho, então eu era muito observador. Então eu tinha uma estrutura, eu sou disléxico, né, para escrever, apesar de escrever e tal, eu tinha um pensamento elaborado. Aí eu pensei, não vou falar, porque ninguém vai acreditar. Por mais que a gente vê coisas aqui estranhas, fiquei na minha. Quando a gente foi tomar café, todo mundo saiu e ficou eu e meu primo, ainda meio quietão, assim. Aí ele estava mexendo no pão assim, com a cabeça baixa, e eu assim pensando, caramba, de repente ele solta, com a cabeça baixa. Você viu o ser de luz que tocou nas minhas costas? Vi. Passou 20 anos, passaram, né, desculpa, 20 anos, eu assisti o filme Cocum e falei, peraí, esse cara que está aqui me é estranho. Primo, vai no locador, porque aluga um filme lá, tá bom, depois você me liga. Ele me ligou chorando. Cara, é o ser de luz que a gente viu. Eu falei, eu sei. Por isso que eu falei para você para assistir. Então, esse foi meu primeiro contato. Mas, na semana em que eu vi esse ser, eu estou brincando com um cachorrinho, não sei se era uma sexta-feira, enfim. Meus primos foram brincar com os outros meninos lá embaixo, eu fiquei no quintal, e meu tio está mexendo com os passarinhos, que ele adorava passarinho, né? Inclusive meu tio anunciou, anos depois, já morto, que eu ia ver uma nave em Sorocaba, mas é outra história, se der tempo eu conto. Aí eu estou assim, brincando com o cachorro, eu olhei para cima e vi uma nave, mas eu achava que era um balão, porque imagina, um menino que não tem cultura nenhuma, não leu nada, não viu nada, é vela para cá, não é terra para lá, brincadeira assim só. Aí chamei meu tio, e balão a gente via. Falei, tio, tem um balão parado em casa, estou com medo que ele caia e a nossa casa pega fogo, né? Ele olhou, não, isso não é balão, isso é um disco voador. Falei, tio, o que é isso, disco voador? É coisa que o Zebete fala aí, de gente de outro planeta, mas eles não fazem mal.
Mas eu não entendi nada. Para mim, o disco voador não fazem mal, para mim deu uma mesa. Então eu guardei aquele para mim. Então essa foi a minha primeira experiência de contatado. Isso é um contato de terceiro ou quarto grau. De Sorocaba, não sei se vai dar tempo, que envolve até o Sr. Arismares, demora muito para contar. Eu fui apresentado para o Sr. Arismares, ele morava na Vila Mariana. Quem conhece o Sr. Arismares aqui? Quem conheceu? Uma pessoa super fantástica. E só que assim, eu era do ABC, eu moro para cá agora, né? Eu não conhecia nada da Vila Mariana, nada. Eu estou falando essa informação porque eu vou fazer uma pergunta muito esquisita no meio da conversa lá. O nosso objetivo do encontro com o Sr. Arismares era fazer uma pesquisa de campo em Sorocaba, de uma suposta abdução, e uma família tinha sumido em Sorocaba. Enfim, no primeiro encontro eu fui e tal, a gente conversou um pouco. Aí fui no segundo encontro, o Sr. Arismares falou assim: vamos subir para a biblioteca que eu quero dar uns livros. Ele sempre deu livro para os meninos que começaram a ufologia. Quando eu estou subindo a escada e ele está na minha frente, eu vejo a porta com as inscrições, com desenhos que o próprio Arismares fez de escovador. Eu puxei ele pela camisa. Falei: Arismares, eu sonhei com o senhor há 15 anos atrás. Aí ele tocou assim: eu sei. Falei: eita, ai meu Deus do céu. Aí consultei Jung, né? Falei: Jung, eu não estou aí viajando muito não. Mas enfim, como as possibilidades existem, né? Aquilo, ele confirmou, o senhor Arismares confirmou que eu estava lá. Quando a gente desceu, ele começou a contar um caso e eu fiz uma pergunta muito estranha. Eu falei assim: senhor Arismares, por que nesse quartel que tem aqui pertinho existe alguma movimentação, alguma pesquisa sobre ufologia? Aí ele explicou que sim. Mas como que eu posso perguntar de algo que eu não conhecia? Não é? Eu não conhecia a Vila Mariana, nem quartel de São Paulo. No final, já é quase 9 horas, eu precisava voltar para Santo André. Falei: Arismares, eu preciso ir embora, porque eu moro longe. Eu te levo de carro. Não, eu vou a pé. Só me fala para onde. Por aqui, por aqui, por aqui. Aí estou subindo, quando eu sinto uma sensação estranha do lado esquerdo, tem uma praça e tem um homem, um morador de rua, com vários pássaros. Eu percebi que eu tinha vários pássaros no ombro. Eu falei: gente, não pode isso. Eu olhei assim, achei muito estranho aqui, né? Estou vindo de um grupo de doido, falando de escoador, um homem com um monte de pássaro no ombro à noite, figurinha, né? Tá bom. Só que houve uma telepatia aí. Espantada, né? A telepatia, ela acontece aqui, ó. Esse homem que está lá no banco fala assim: não se preocupe com o que vai acontecer no metrô. Aí eu olhei e falei: gente, você está ficando maluco. Beleza, eu fui embora. Estou chegando ao metrô, demorei porque me perdi um pouco. Quando eu cheguei no metrô, eu já tinha esquecido do Senhor dos Passarinhos. Aí fiquei de pé, peguei o livro que o Sr. Arismares me deu e fiquei folhando. Porque assim, tinha vaga, tinha várias vagas de banco que sentar. Fiquei de pé, encostado na porta. Então uma porta fica de frente para a outra. Eu estou aqui e eu sinto alguém aqui olhando para mim. Falei: tá, eu estou aqui, eu só levanto a cara e olho assim, um homem vermelho, muito vermelho, me olhando. Eita, o que está acontecendo aqui, né? E ele vem, ele para aqui assim na minha frente. Por que você fez aquela pergunta naquela casa? Eu falei: olha, moço, sei lá quem é você. Não sei. Eu não sou. Aí eu sou irônico assim, né? Olha, eu não sou nem o aquário, nem a água, muito menos o peixinho de toda essa história. Eu fiz uma pergunta totalmente inocente e fui embora. Aí ele sai pela porta da frente e fica me olhando. Eu não sei quem é esse indivíduo. Ele não estava presente na casa do Sr. Arismares. Não estava. Beleza. Passou um mês, a gente foi acampar rapidinho. O nosso chefe do acampamento era o Marcão Silva, museólogo, xamã, infelizmente faleceu já. E aconteceu um fato lá quando a gente viu a nave, que eu fui contar com o Marcão só quando eu conheci o Aníbal, 13, 14 anos depois. Enfim, nós fomos investigar essa família. Na realidade, essa família não sumiu, essa família tinha fugido porque ela estava incomodada,
porque realmente a menina estava sendo abduzida. Por medo, por vários fatores, a família mudou de repente. Não foram os ETs que levaram, mas elas mudaram, enfim. Eu estou lá no morro, lá em cima, acampado, e os meninos desceram. E tinha uma árvore do lado da fogueira. Aí eu fui me escorar. E eu senti um negócio, falei, pá, sabe, aqui está estranho. Eu não consegui me aproximar da árvore. Né? E eu não sou assim um cara muito assim, ligado a essas coisas, mas eu gosto. Aí eu resolvi descer e perguntar para o Alex: Alex, por que chama Morro da Mariquinha? Aí ele me explicou: olha, uma menina, uma jovem, foi violentada, esquartejada e morta na árvore que tem lá em cima. Eu falei, tá bom, né? Aí subi. Aí eu pensei comigo: se eu não ver ET, pelo menos um espírito aqui, eu tive contato, né? Não fui em vão para casa. Aí eu pedi licença, para sentar aqui, conversei um pouco com a mulher lá, enfim. Então, no dia seguinte, com a chegada do Marcão, às 5 da tarde, na área de verão, ele me convida a mim e o Alex, na época, a pegar graveto. Aí eu estou descendo, o Marcão está atrás, eu estou no meio, e de repente, a mesma voz que fala, cuidado com o metrô, me fala assim: o que vocês estão procurando está no poente. Aí eu dei bola. De novo, mesma coisa. O que vocês estão procurando está no poente. Aí eu sou dramático, sou todo ator, né? Aí eu fiz assim, ó. Marcão, cara, olha, era uma nave-mãe fenomenal, gigantesca, parecida com essa aqui, muito parecida. Que essa parte aqui é uma parte de forquilha, né? É igual uma forquilha, se a gente tombar ela para cá, ela é assim, ó. Essa nave que eu vi, ela não foi noticiada nos jornais. O que foi noticiado foram as pequenas naves que a gente não viu. Então, a notícia foi que foram vistos discos voadores, isso todos os jornais. Interior de São Paulo, Uruguai e Paraguai, da sexta para o sábado, onde eu estava. E do domingo para a segunda foi visto principalmente na França e em Paris. Mas no finalzinho do avistamento, eu estou lá, parado, todo mundo quietinho, fotografando, a voz fala aqui para mim, só para mim: você vai ter uma experiência muito mais significativa do que essa. Eu escondi isso, não falei para ninguém, e não aconteceu ainda essa tal da experiência significativa. Quando eu conheci o amigo, eu conheci também o Marcão. Aí a gente fez o primeiro evento, foi em 2001, 99. Foi 2000, não, foi no ano 2000? Foi 2000. No ano 2000 a gente fez o primeiro, aí o Marcão se acidentou, né? Ele voltou, ele já estava bem doente. Já estava com o braço assim, não fez o segundo. Então. E depois morreu. Depois ele morreu. Nesse dia, nessa semana que ele morre, nesse mês que ele morre, eu tenho uma palestra lá, meio por ele. Aí eu falei: Marcão, bate o tambor para mim, só que antes eu vou te contar o que aconteceu em Sorocaba que ninguém está sabendo. Aí eu contei a história que eu contei para vocês. Ele falou: o quê? Você fez telepatia? Eu falei: fiz. Aí ele bateu o tambor. Então, assim, eu percebo que existe algum tipo de contato entre eu e eles, que eu não sei ainda o que é. Eu não sou um contatado comum, como as pessoas recebem com mais facilidade, ou uma pessoa que canaliza mais facilidade. Mas que eu tive uma experiência incomum, eu falo com toda certeza para vocês, eu tive. E no decorrer da minha vida, eu já cheguei a ver mais de 20 naves, inclusive na Paulista. A última que eu vi foi uma triangular, eu acho que foi em 2013 mesmo, no início de janeiro. Eu e uma senhora que estava do meu lado, a gente ficou assim, eu falei: olha, vamos ficar só nós dois olhando aqui, porque a gente fala que tem coisa ali e o pessoal sai correndo. Aí eu atravessei, quando eu ia continuar a olhar, era só era triangular, aí a gente pensa rápido, né? O sol estava, sei lá, em certo sentido, e batia realmente um reflexo. Não era plástico, tem plástico que voa, e não era avião, porque era triangular. Era meio acinzentado, essa cor assim, bem acinzentada. Então, as minhas duas experiências mais significativas foram essas aí. Ele falou assim, ele repetiu 2 vezes a palavra você vai ter uma experiência mais significativa do que essa de ver a nave. Foi essa a mensagem. Mais significativo só se for um contato.
Foi.